Olá, gente querida! Hoje é dia 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. É um dia de memória, é um dia de saudade, é um dia de oração, é um dia de reflexão também sobre o nosso papel na história, nos nossos dias de vida, que parecem tantos, mas é tão breve e tão fugaz. Há vários textos propostos para a liturgia, para as várias missas de hoje. Eu tomei o texto de Lucas 12, de 35 a 40. Prestemos atenção nas imagens, nas parábolas que Jesus utiliza. Eu quero agradecer a você pela sua honrosa companhia. Todos os dias estamos juntos aqui no canal do YouTube, também por meio da Rádio Maria, e alguns nos acompanham já pelos podcasts. Lucas 12, de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 horas da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a palavra de Deus deste formulário da missa, primeira leitura, é tirada do livro de Jó. No tempo em que o livro de Jó foi escrito, muito provavelmente no século IV, ainda não estava maturada a fé na ressurreição. Mas já havia uma fé, uma esperança na imortalidade da alma. Jó diz com muita clareza: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. Depois, no versículo 26, ele diz: tenho certeza de que eu mesmo verei a Deus. Há, portanto, uma passagem do mero repouso no Sheol, como local das sombras da morte. Assim acreditavam os hebreus. Mas aqui começa um outro movimento. Não é simplesmente repousar no Sheol, no mundo das sombras, na morada da morte. Se o meu Redentor está vivo, eu tenho a certeza de que o verei a Deus. Portanto, a vida do meu Redentor é exatamente a fundamentação para que eu esteja vivo em Deus e o veja face a face. Essa é a primeira elaboração teológica
sobre a imortalidade ainda no século IV. Jó confia plenamente em Deus como seu Redentor. Espera vê-lo face a face, como a um amigo. E aí Paulo retoma esta tradição do Antigo Testamento. Obviamente nós temos textos belíssimos ainda no Antigo Testamento, no livro da Sabedoria, especialmente o capítulo 3. O livro da Sabedoria foi escrito 50 anos antes de Cristo, mais ou menos. Portanto, é na beirada do alvorecer do Novo Testamento. São Paulo, então, fundamenta a nossa ressurreição a partir da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. Se ele ressuscitou, se ele está vivo, existe a ressurreição dos mortos. E nós somos participantes desta mesma ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscita como primícias. Depois, todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Então, a fé na ressurreição de Cristo é o fundamento da fé na nossa própria ressurreição. É nesse contexto que nós compreendemos o texto do Santo Evangelho. No texto do Evangelho de hoje, Jesus utiliza várias imagens. Os rins cingidos, a lâmpada acesa, a festa de casamento, a porta que se abre e o ladrão que vai chegar numa hora completamente inesperada. Vamos olhar então mais de perto o significado destas várias imagens. Na Bíblia, a região da cintura ou os rins são símbolo dos órgãos genitais, dos órgãos reprodutores, exatamente de onde provém a vida. Portanto, ter os rins cingidos tem a ver com a esfera mais profunda da vida do ser humano. Mas os rins cingidos, na verdade, simbolizam prontidão. Prontidão para caminhar. Os israelitas usavam túnicas longas e é muito difícil caminhar com uma túnica longa. A gente que é sacerdote sabe disso. A gente fica o tempo todo pisando na barra da túnica. Amarrar a cintura, cingir a cintura, rins cingidos, significa prontidão para caminhar. Essa imagem da prontidão é ratificada e aprofundada com a imagem da lâmpada acesa. A luz da lâmpada significa a clareza da visão, o discernimento, a capacidade de ver o caminho por onde você vai passar. Desta forma, rins cingidos e lâmpadas acesas simbolizam prontidão para caminhar, vigilância, mas ao mesmo tempo significa serviço. Nesta mesma passagem, no mesmo texto do Evangelho de hoje, o dono, o patrão, quando volta da festa de casamento, encontra alguns empregados acordados, ele mesmo, o patrão, vai cingir-se e vai passar a servir aos seus empregados. Portanto, é prontidão, é vigilância, é discernimento, mas é sobretudo serviço uns aos outros. Além do mais, os rins cingidos são símbolo da vigilância e da espera para qualquer situação inesperada. Estar cingido significa estar disponível, estar aberto e disponível. A prontidão e a vigilância são o sentido mais profundo dessa passagem que acabamos de escutar. Isso é confirmado, como eu disse,
pela imagem da lâmpada acesa, como também pela aplicação da história que Jesus conta. Jesus aplica a chegada deste patrão que vem de uma festa de casamento no meio da noite. As lamparinas acesas simbolizam a espera vigilante, mesmo em meio ao escuro, à incerteza, ao perigo. E aqui encontramos uma bem-aventurança. Bem-aventurados os empregados que estiverem acordados de pé em espírito de vigilância e prontidão, e que o Senhor os encontrar desta maneira. A bem-aventurança do versículo 37 nos compromete com o Senhor nosso Jesus Cristo. Estas parábolas que Jesus conta estão num contexto de adiamento da parousia. É importante permanecer na vigilância e na fidelidade, mesmo quando o Senhor tarda em voltar. Como é que o discípulo deve esperar o seu Senhor voltar da festa de casamento? O retorno do Senhor na parousia é quando o Senhor Deus nos encontra nas muitas situações concretas em que nos encontramos. Pode nos falar da vinda de Jesus, a vinda existencial, no dia a dia da nossa vida, e Deus vem todos os dias, passa em nossa calçada, em nossa vida todo dia. Mas também essa vinda do Senhor pode simbolizar a experiência da morte. E é por isso que nós dizemos que este dia da comemoração de todos os fiéis defuntos é um modo de anteciparmos a experiência da morte e de compreendermos esta experiência, que é uma experiência antropológica. Compreendermos esta experiência da morte à luz do mistério pascal, à luz da morte e da ressurreição do Senhor. É aí que nós ganhamos verdadeiro sentido para a experiência da morte. É interessante, o dia de hoje é um dia de saudade, é um dia de memória, é um dia de silêncio, é um dia de reflexão. A nossa fé nos diz: Cristo ressuscitou. Ressuscitou como primícias. A morte não foi criada por Deus. A morte não provém de Deus. A morte é consequência do nosso pecado. Quando nós abrimos as primeiras páginas da Bíblia, não existe morte. Nas últimas páginas da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, não existe morte. E por que foi que a morte entrou no mundo? Por causa da desobediência e do pecado do ser humano. O pecado provocou a morte. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Portanto, nós não fomos feitos para a morte, mas a desobediência, o pecado, nos conduziu à experiência da morte. Viver essa experiência do dia de hoje, visitar o túmulo dos nossos entes queridos, refletir sobre o mistério da vida e da morte, refletir sobre a nossa pequenez, o sopro que somos nós, uma velinha acesa, tênue, frágil, quase apagando, assim é a nossa existência. E, no entanto, Deus está conosco, caminha conosco. E o seu Filho Jesus Cristo, por sua morte redentora na cruz, venceu definitivamente a vitória de Cristo sobre a morte. É declarada no livro do Apocalipse. O último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas como é que nós, discípulos de Cristo, devemos esperar Jesus ressuscitado que vem? Devemos esperar na oração, na leitura atenta da palavra de Deus, na caridade, no serviço mútuo, com os rins cingidos, com lâmpadas acesas, prontos e preparados para abrir a porta para o Senhor que volta, prontos e preparados para amar, para servir, para nos colocarmos a serviço dos irmãos.
É belo também perceber que o patrão participava de uma festa de casamento, sinal permanente da aliança de Deus com o seu povo, e que o próprio Senhor nos servirá à mesa. Sobretudo, esse sinal é símbolo da Eucaristia. Cristo nos servirá à mesa, assim como fez com os discípulos de Emaús ao fracionar o pão. Vigilância e prontidão, porque o Senhor está voltando. Como, quando, que hora, não sabemos. A estas perguntas, Jesus não dá nenhuma resposta. Ele não se ilude com estas bobagens, com essas elucubrações, tentando decifrar prazos, tempos, dias, absolutamente. O importante é a atitude do cristão. Vigilância e prontidão, mesmo que aparentemente o Senhor esteja demorando. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo do testemunho. A parábola de hoje também é uma ótima antecipação do advento que se aproxima. Vamos então viver este silêncio, um silêncio grave e reverente, para refletirmos sobre o mistério da vida e da morte e pedir a Cristo ressuscitado que nos dê a graça de termos também nós os rins cingidos, as lâmpadas acesas, para esperarmos de modo dinâmico e operoso, na vigilância, na oração e na caridade, esperarmos o Senhor que vem. Um abraço a você, conte com as minhas orações em sufrágio pelos seus entes queridos no dia de hoje. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.